É possível saber se uma pessoa da família já reencarnou? Porque às vezes, né, a gente tem um ente querido que desencarnou, um avô, alguém, e depois tem até o espírita, aquele que compreende a reencarnação, é, surge um espírito na família ali e indaga, né? Será que é aquele coração querido que tá de volta, né? Então tem como saber, é aconselhável essa pesquisa, essa curiosidade, É talvez? interessante a pergunta dela, agradecer a nossa irmã pela pergunta. É interessante. Há estudos científicos que vão a fundo para comprovar a reencarnação através de estudos científicos. Há um relato de uma senhora que o espírito reencarnou e ele fala que ele morava em determinada casa e aquela pessoa que está lá é a sua filha. Só que ela já era octogenária. Ela já estava lá com seus 80 e tantos anos. E ele reencarnou. E aí foram fazer a prova se realmente ele era o pai dela. E ele vai conversar com ela. E eles começam a conversar e ela identifica através da conversa que realmente é o pai. Porque e eles não se conheciam, né? E eles conversam assuntos que só ela e o pai conversavam, inclusive com detalhes. Então é uma comprovação científica da reencarnação, né? Neste Sim, caso. sim. Porém, se há como identificar, geralmente, Éder e a nossa irmã também, geralmente, isso não é uma regra, tá? Mas geralmente nós reencarnamos no mesmo seio familiar, porque é mais fácil para o espírito ele reencarnar na própria família, por questões de afinidades, questões de conhecer o ambiente e o meio onde ele está, né? E também por questões da própria evolução, fazendo com que ele consiga trazer conhecimentos e ajudar a própria família. É engraçado, eu brinco isso, né? Eu falo assim, já que é assim, então eu vou imprimir esforços dos meus filhos, porque um dia eu serei os seus netos. Então, é importante que a gente leve para os nossos filhos, o nosso companheiro, mas os nossos filhos, os netos, bons ensinamentos, exemplos morais, exemplos de um esclarecimento, de honestidade, de amor e etc., porque eles levarão à frente e você, muito provavelmente, algumas gerações, você estará retornando no mesmo seio familiar. É uma grande tendência. Isso, às vezes, é modificado, mas há uma grande característica, se não estarmos na mesma família, estarmos próximo à mesma família. Há condições da gente identificar se ali naquele bebê pode ter sido um pai, uma mãe, ou um avô ou uma avó? Sim, há características que são consanguíneas. É uma característica da família. Então, por exemplo, o pai tinha aquela característica, o avô tinha aquela característica, né? O neto tem aquela característica, uma característica às vezes física e uma característica moral, porque são espíritos afins que estão se alternando em reencarnações, um passando para o outro e aprimorando o conhecimento. Algumas vezes a gente olha assim para aquele bebê e fala: nossa, mas parece meu pai. Ah, parece minha mãe. Olha como ela parece a avó. Pode ser que sim. Pode ser que a avó está retornando e trazendo traços ainda, né, das suas características anteriores. Diria que isso é bom. Ah, mas é bom. Mas não é necessário, não é importante. Porque o espírito que reencarna, ele reencarna com um novo propósito, não de ser a mesma pessoa, e sim a pessoa numa versão melhorada. Então, quando nós identificamos características e acreditamos que ali está um familiar, nos alegra em saber que ele está retornando para uma nova missão. E ele ganhou a grande bênção e a grande oportunidade da reencarnação. A nossa alegria é em poder ajudá-lo agora a crescer e viver uma vida
melhor do que aquela que ele esteve na última reencarnação. Sim, às vezes o espaço é encurtado, porque os propósitos e o planejamento divino, ele é o mais diverso possível. Alguns reencarnam com curto espaço de tempo, outros com um longo espaço de tempo. Depende da necessidade da reencarnação e da necessidade do aprimoramento e a necessidade de se estudar na espiritualidade para retornar com chances melhores de tudo aquilo dar certo. E aqueles que têm um espaço menor, que pedem a Deus oportunidade de retornar ainda naquela geração familiar, com o propósito de ajudar mais próximo àqueles que ficaram. Então, as possibilidades existem sim. Não é uma regra, mas existe sim. E é interessante, né? Porque independente de quem seja aquele espírito, necessitará do nosso amor de qualquer maneira, né? Então... É que a gente só pensa pelo lado bom, né? Mas tem aquele que deu trabalho para a família também, né? Sim. E é uma oportunidade que ele está pedindo de se retificar de tudo aquilo que ele fez de errado, às vezes até para a própria família. Perfeito. Já pensou se a gente não der essa oportunidade? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.